Belo Horizonte. O guarda-roupa usado, a cama e uma pia de banheiro. A pia de banheiro, aquela branquinha, cerâmica, com rabicho. E aí, antes de ir para a igreja mais quadrangular, eu passei numa outra igreja que eu fiquei um mês. E depois conheci a quadrangular. E o pastor estava fazendo uma campanha. Oh meu Deus do céu. E eu estava desempregado, primeiro mês chegado aqui no Rio de Janeiro, sem emprego, sem um centavo no bolso. Eu chorei 30 dias. Porque, você imagina, eu tenho uma família de 14 irmãos. Eu deixei todo mundo, eu sou o único no Rio de Janeiro. Então eu já estava apavorado. Eu já estava desesperado. Eu saí de Belo Horizonte. Eu nunca tinha nem visto arma. Cheguei aqui na primeira semana, mataram 5. Eu falei, Senhor, o que é que eu vim fazer aqui, papai? E aí, o que acontece? O pastor me faz uma campanha e eu estou ali ouvindo a mensagem e tal, e ele disse: olha, nós vamos fazer aqui e vocês vão trazer a oferta, não sei o que lá. Eu pensei comigo, falei: pai do céu, no próximo culto, o que eu vou trazer se eu não tenho oferta, não tenho dinheiro, eu não tenho nada? Aí eu estou indo para casa, Deus falou: você tem um negócio. E eu falei: tem mesmo? Tem mesmo. Você tem uma pia de banheiro. E eu falei: então vai ser a pia. Amém. Chegou o dia do culto e todo mundo vai ao altar depositar o quê? Oferta. O envelope. Mas eu não tinha, só tinha pia. E para surpresa de toda a igreja, eu me levantei no alto ofertório e botei a pia. Você já viu isso em algum lugar? Não sabia. Mais doido que eu acho que você não vai encontrar. Eu peguei então a pia e fui caminhando e todo mundo olhando para mim. E eu depositei a pia no altar. Isso era um culto de domingo. Eu estava um mês desempregado. Eu depositei a pia no altar domingo. E às 5 horas da manhã da segunda-feira, o telefone tocou, dizendo: arruma teus documentação e tal, e vem comigo porque a tua vaga saiu. Comecei a trabalhar no Automóvel Clube do Brasil, e em menos de 3 meses eu era o subgerente. E é engraçado porque quando eu cheguei de Minas eu puxava o S com muita força. Hoje um pouquinho menos, né? Hoje eu já aprendi a falar um pouquinho carioquês. Eu já consigo até falar Jesus. O senhor consegue, pastor? O senhor consegue tirar essa onda? Não, né? É complicado. Então eu puxava demais. E em um determinado dia eu estava tirando uma identidade. E aí chega um cara, para sorte dos meus pecados, o cara se chama Francisco. Podia chamar qualquer outra coisa, né? Mas Francisco. E eu puxo aquele Francisco com bastante S. Resultado da história. De Isaías, meu nome se transformou em Chiquinho. Ali eu já perdi minha identidade. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa. E graças a Deus eu fui ali galgando, fui ali crescendo. E aquele tempo de sofrimento por causa de uma atitude, de uma semente que não tem nem a forma de uma semente na cabeça das pessoas, gerou aquele trabalho. De onde eu prosperei, de onde eu cresci, mas Deus, Ele tinha muitas coisas ainda para entregar nas minhas mãos, da qual eu ainda não tinha consciência. E algumas coisas só serão reveladas para mim e para você no percurso, no caminho. Porque na vida do empreendedor, cristão principalmente, existem três fases que são primordiais para que nós possamos sair do cuidado do nosso pasto até a gente sentar no trono. Como assim, pastor? A Bíblia vai dizer que Davi, ele passa por 3 experiências. Ele mata primeiro o leão e o urso. São as 2 primeiras fases. Está cuidando do que é do pai, aprendendo ali a gerenciar, aprendendo ali a cuidar, aprendendo ali a zelar do patrimônio. E aí ele tem a experiência de, para proteger o que era dele, ele precisou matar um leão e um urso.
da vida do empreendedor é um nível. E você precisa estar preparado para níveis. Porque nós temos mania de nos agarrar a fases. Tem pessoas que têm orgulho de dizer assim: eu trabalho há 50 anos nessa empresa. A única coisa que você tem que ficar grudado é no teu casamento. Casamento você vai viver a vida toda. Amém por isso. Agora as demais coisas são mesmo assim, tem que ter renovo. Entende? Porque senão os bichos crescem. Começa com gatinho e termina com vaca. Entende? Tem que ter esse time, sabe? A Bíblia diz que nós precisamos saber reconhecer os tempos e as estações. Tem hora que tem que empurrar a vaquinha, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Nós temos que reconhecer os tempos. Porque senão a gente vai ficar estacionado, é igual o videogame, vai ficar parado na mesma fase. Só que tem coisas a se revelar. Tem coisas que só vão ser reveladas no percurso. Davi chegou ao momento em que ele precisou de ter uma nova experiência. Qual a nova experiência? Vencer um gigante. Só que é interessante que matar um leão é algo já de muita grandeza. Matar um urso para um jovem é algo também, sabe, extraordinário. Só que tem uma diferença. O gigante tem treinamento. O gigante tem espada. O gigante tem escudo. E aí, há uma coisa que eu quero que você hoje aqui coloque na sua mente. Porque tudo o que vai governar e gerenciar a nossa vida são os drives mentais que a gente carrega. A programação mental que eu e você temos. Davi tinha se preparado. E o que ele coloca na mentalidade dele quando ele vê aquele gigante? Porque a Bíblia vai dizer que ele tem um percurso, um caminho. Ele vai tentar vestir a roupa, a armadura de Saul e não vai servir dele. Ele vai partir com a ferramenta que ele tem habilidade, que é o primeiro princípio. Se você empreendedor quer vencer, não inventa moda. Vai com aquilo, naquilo que você é bom, naquilo que você sabe fazer. O problema é que a gente quer negar a nossa própria habilidade. Eu canto, mas eu não quero cantar. Eu prego, mas eu não quero pregar. Eu sou bom vendendo, mas eu não quero vender. Cara, vai com aquilo que é o primeiro chamado, aquilo que te atrai mais. O que eu gosto de fazer? Falar. Isso. Davi era bom no quê? Venceu o leão, venceu o urso, agora tem um gigante. E eu quero aqui que você pegue, se quiser anotar, o código de Davi, para você vencer o gigante e acessar o trono. Sabe qual é o código? Ele já tinha passado pela experiência. Você, empreendedor, já passou por várias. Sim ou não? Sim. Você já teve experiência de ter vencido alguma fase? Alguma dívida? Algum problema? É óbvio que sim. Todos nós temos. E aí o que Davi faz? Ele mata o leão, o urso na cabeça dele gera um drive mental de possibilidade. Eu posso matar, eu posso vencer, eu posso fazer. Então diante dele está aqui o gigante. Então Davi vai caminhando e ele vai usar um código mental que você agora pode pegar e assumir para a tua vida. Ele olha para o gigante porque era de se apavorar, mas ele começa a olhar para o gigante na mente dele. Ele começa a dizer para ele: é só um leão, é só um urso, é só um leão, é só um urso. O cara está falando, você mandou esse cachorro, isso aí para lutar comigo. Ele está, é só um leão, é só um urso, é só um leão, é só um urso. Entenda, vai aparecer gigante, vai aparecer gigante, vai aparecer desafio, vai aparecer dívida. Só que se você não entender o código de Davi, você vai paralisar, você vai temer e vai ser morto. Mas se você olhar para o gigante, para o desafio que está sendo proposto e dizer: não, é só mais um gigante, é só, olha o que aconteceu na igreja da pastora, pagou 56 mil, ficou na mindset, ficou na mentalidade. O segundo passo agora, 10 mil, pastor, isso é fácil, porque está colocando assim: é só um telhado de 56 mil, é só um telhado de 56 mil. Entenda, mudou a mentalidade, a programação mudou, a coisa muda.
o empreendedor exponencial, ele precisa mudar a mentalidade. Pelo fato de eu ter sido criado numa família muito grande, a dificuldade financeira era muita. Teve dia de comer fubá torrado com açúcar. Não sei se você já comeu, né? Mas não substitui o pão, entende? E a gente aprendeu aquela dificuldade. Então eu aprendi a olhar as pessoas daqui de baixo. E é assim que eu olhava as pessoas daqui de baixo. Chegava nos lugares, eu subia, eu me diminuía. Se eu chegasse num lugar como esse aqui, meu Deus do céu, você ia me achar dentro da garrafa do gênio. Foi preciso. Eu sempre, como eu disse para vocês, Eduardo sabe aqui, na igreja lá, quando eu cheguei, tinha um trabalho de terça-feira de libertação. O pastor me deu a oportunidade para dirigir o trabalho, que o rapaz que fazia faltou. E eu com 21 anos eu comecei, fiz aquele primeiro culto, e foi mão na cabeça, capeta para um lado. O negócio foi doido. O pastor, quando o tempo quase 11 horas, o pastor Rogério me chamou lá e falou: você está doido? Pode terminar com 12 horas. Eu falei: mas não, mas eu estou agora, eu estava transbordando de unção, querendo saber melhorar. Nego sendo curado, capeta indo embora. Eu falei: comigo esse negócio. E daí para lá começou a fluir, porque eu estou falando para você, só que eu às vezes eu não conseguia ainda me enxergar em alguns processos. E aí eu vivi a fase que transformou minha vida, porque eu posso dizer para você uma coisa: empreendedor, a maioria de vocês começou por uma dor. Empreendedor é igual ostra, ferida gera pérola. Eu comecei aí, eu precisei passar pela depressão. Alguém já viveu depressão aqui? Alguém já viveu depressão? Eu vivi depressão de não querer sair de casa, tomada por síndrome do pânico por causa de um problema ministerial. Entenda? O Senhor me apresentou algo que hoje eu ensino, eu vi aqui o pastor falando. Só que eu tenho uma visão, sabe, desse conhecimento como algo tão precioso, porque mudou a minha vida. Eu fui fazer a formação de coaching. Me apaixonei porque o coaching me ajudou a ser curado da depressão. E eu me apaixonei e falei: eu quero isso. E aí eu comecei a me especializar. Falei: agora eu quero ensinar as pessoas a fazer isso. E me tornei Master Coach, Master em PNL. Depois fiz psicanálise, analista corporal, e fui mergulhando. Eu falei: vou abrir meu instituto. E aí eu falei com a minha esposa: vou abrir o instituto. Ela falou: legal, né, na internet. Eu falei: não, você está entendendo, eu vou para Caxias agora, porque eu vou alugar uma sala, eu vou formar gente, eu vou ensinar as pessoas a fazer isso. Só que tem um problema: quem é coach aí sabe que coach, para ter sucesso, precisa ser conhecido. Quem me conhecia? Só ela. E eu fui para Caxias, procurei um lugar, achei uma sala grande e aluguei a sala. Eu consegui 15 cadeiras, que era da Estácio, que um pastor me deu, com as costas toda lascada. Eu mandei fazer uns fantasminhas, coloquei na costa da cadeira e fiz o anúncio da minha primeira turma. E a ousadia foi tão grande que o meu curso é R$3.500. E eu fiz a primeira turma. E a minha primeira turma eu fiz com 12 pessoas. O pessoal saiu de lá. Teve uma mulher, uma pastora, que ela não falava com a sogra há 10 anos. Aí eu pergunto para você um negócio, que coisa de doido. 10 anos pregando, 10 anos ministrando, não falava com a sogra. Eu fiz uma ferramenta com ela no final da formação. No outro dia ela foi pedir perdão à sogra e se consertou. Uma ferramenta. Você fala assim: é mágica, isso não é coisa do demônio. Não, pastor, porque tem gente que fala que o coach é do demônio. Só se você vem na casa do demônio. Porque o coach, ele ensina uma coisa que muito crente não tem: autorresponsabilidade. Porque a gente aprendeu a colocar tudo na conta do capeta ou de Deus. E se o capeta fosse cobrar o que crente botou na conta dele, nós estávamos lascados.
Entende? O coach ensina a autorresponsabilidade, transformação de mente. Ah, pastor, o coach. Não, coach é processo, meu filho. Coach não tem nada a ver com religião. Coach é processo. Eu vou fazer aqui no final uma ferramenta, vou mostrar para você. Nós vamos escolher um empreendedor aqui hoje, que vai sair daqui com um caminho para ele trilhar, para ele chegar onde ele quer. Vamos fazer ao vivo aqui para você entender. E aí começamos, 2018 para 2019. Em 2019 passaram 450 pessoas no nosso instituto, entre coach ministerial. Eu estava preparado para, antes da pandemia, fazer um trabalho no Recreio para 700 pessoas. Está aqui pastor Eduardo e a pastora Viviane, que não me deixa mentir. Ela foi convidada para fazer uma dança da Caverna de Platão. Foi ou não foi? Um cara estava já contratado para vir de São Paulo para fazer o Firewalk, que é a caminhada na brasa. Tudo programado. O que aconteceu? Veio a pandemia, o hospital de campanha foi instalado onde eu ia fazer o evento. E aí, obviamente eu não podia fazer encontro presencial. E eu era bom no presencial, mas eu não tinha a presença digital, porque eu não gostava. E eu quero dizer para você, empreendedor, não tem mais como fugir. Você precisa do digital. Sem a internet hoje, daqui a alguns anos, as nossas empresas, se não estiver na internet, não vão existir. Porque esse cara que está na sua mão aí, ele tomou vaga de muita gente, sabe? Sabe esse cara que você está... Ó, esse cara tomou o emprego da câmera de fotografia, tomou o lugar do telefone em si. O que mais? Scanner, relógio, agenda. E o pior, ele está tomando lugar até de esposa e de esposo, e de filho, e de Deus. Cuidado com ele, pode ser ferramenta ou uma arma. Então você precisa usar com inteligência as ferramentas que existem para propagar aquilo que você faz. Ninguém vai saber, empreendedor. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já fiz isso, tá? A gente acha que o nosso sonho é o sonho de todo mundo. Vou abrir isso aqui, todo mundo vai comprar comigo. Vai não. Eu vou lançar meu livro. Meu Deus, todo mundo vai comprar meu livro. É perigoso tu empregar e voltar com os livros para casa e os irmãos não comprar um. Primeiro que não, né? Então, não vou nem falar porque, mas tu já sabe. Você está entendendo o negócio? Não pense que as pessoas, porque a Bíblia diz que quando, se eu não me engano, Daniel teve uma visão, quem estava com ele próximo fugiu. Que as pessoas não entendem. Quando a pastora falou, vou colocar eu tenho certeza que pelo menos 5 lá dentro falou assim: para quê? Estende uma lona, pastora. Cola com aquelas mantas. Dá certo. Porque sempre tem um Judas para evitar se derramar o nardo. Porque o Judas não entende exponencial, ele não entende. Então ele está preocupado. Tem muita gente que acha que empreender, que ganha. Não, eu preciso guardar. Eu preciso guardar. Quem guardou, quando o Senhor voltou, falou assim: servo mau inútil. O que o Senhor colocou na tua mão é para multiplicar. Ele te deu uma loja, não é para ficar com uma só. Você não entendeu, não é para morar nela, não. É para fazer outra. Deus deu uma igreja, não é para ficar uma igreja só, é para multiplicar. Porque a sabedoria dos negócios fala para a gente colocar os nossos ovos em vários cestos. Tem gente que só tem um. E o pior, além de ter um, ainda cozinha o único ovo que tem, come. Qual o grande lance? É que a maioria dos empreendedores tem a mania de comer o ovo. Entende? Tudo que vem na mão dele, ele nem precisa de um devorador, porque ele já devora. Entende? Ele come tudo. Se eu comer a semente, qual é a probabilidade de eu ter uma colheita? Nunca. Não se come semente, se come uma parte do fruto. Vou dizer de novo: se come uma parte do fruto.
Porque eu preciso de novas sementes para fazer novos investimentos que vão me gerar outros frutos com outras sementes, e assim o processo. Eu posso mostrar para você. Você sabe o som que eu mais gosto? É o som que eu ouço no meu celular. Que eu estou aqui, minha loja está lá, e de pim, pim, eu falo, cada um é um glória, glória, glória. Antigamente eu tinha que trabalhar o tempo todo, porque as pessoas, não, eu aprendi que tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Rapaz, quando eu mais trabalhava, eu estava lascado, não ganhava nada. Hoje eu trabalho um terço do que eu trabalhava, e eu ganho muito mais. Porque Deus, quando Ele cria a terra, Ele cria, automatiza o processo. Você precisa aprender que Deus vai inaugurar, colocando assim, haja luz. É o primeiro passo do empreendedor. Haja luz, coloca clareza no teu empreendimento, traz um negócio para cá, coloca o pé no chão. Depois Ele vai fazer o segundo processo: separa de água as águas que estão em cima das águas que estão embaixo. Por quê? Porque tem coisa que vai funcionar aqui, tem coisa que funciona aqui. Está lá. São 7 códigos que estão lá no primeiro capítulo de Gênesis para você prosperar o teu negócio. Então você começa a entender o processo e como que as coisas funcionam. Aqui, pega o seu celular agora. Não pode ser depois não. Pega agora, anota o número. Não precisa nem anotar o resto da demora. Anota só o número. Me adicione aí no seu celular. Mas tem que ser agora. E se você não adicionar agora, seu dedo vai cair. Eu sou ruim. O dedo. Eu sou profeta, meu nome é Isaías, nem ator. Eu sei que depois as pessoas falam assim, não, depois eu adiciono nada. Você vai chegar em casa e vai esquecer. Vai esquecer o pastor. A gente precisa criar um relacionamento. Você precisa de me amar. Eu preciso estar nas suas orações. Você vai esquecer do pastor Isaías? Se você esquecer, eu vou fazer igual o pastor Rogério. O pastor Rogério, um irmão disse, pastor, não posso vir na escola dominical não. Eu falei, se você não vir na escola dominical, não foi o pastor Rogério, não, foi o pastor que teve na igreja, eu me esqueci o nome dele. E ele disse assim, se você não vier na escola dominical, eu vou mandar botar pó de mico na tua cama. Não sei se o Eduardo lembra disso. Rapaz, chegou no culto de o cara com olho desse tamanho. Não falou assim, não dormia a noite toda, pastor, sacanagem, pastor. Assim mesmo que falou, sacanagem, pastor. Aí, ele dormia a noite toda, lixado. Por quê? Porque a gente precisa entender que a palavra do profeta é assim. Você não recebeu uma palavra profética aqui hoje? Então, já anotou? Então vamos lá, pode passar comigo. Fé versus pensamento positivo. A gente aprende que coach é pensamento positivo, não é? Tem gente que tem pensamento positivo, mentalização. Quem dera que os problemas fossem resolvidos com não resolve. Porque o pensamento positivo ele é igual álcool. Você coloca no carro, o álcool evapora rápido. Você precisa de uma coisa estruturada, chamada fé, porque a fé é firme fundamento, prova das coisas que se esperam, prova daquilo que eu não vejo. Isso é empreender. Empreender, a gente pula primeiro no penhasco, depois Deus bota o avião. Tem crente que é assim, se tu colocar o mar, se o mar abrir, né? Aí eu boto o pé, aí eu molho. Acreditar em Deus não é isso não. Você está doido? Eu quero agora ir em fevereiro ir para Israel. Sabe o que o pastor falou para mim? Paga a entrada. Quanto que eu tenho para ir para Israel? Dinheiro nenhum. É no mínimo 15 mil. Como é que eu vou? Não sei. Mas ele falou para me fazer, eu vou fazer. O resto é com Deus. Mas eu preciso de Israel. Tem que chegar lá. Em fevereiro eu tenho que estar. Vou mandar foto para vocês. É lá dentro. Ó. Ainda vou estar com o iPhone, né? A tela já está com o iPhone? Tá vendo aí? Ela que me abençoa. Eita, Deus, casei com mulher bonita e ainda com dinheiro. Você está doido? Ei, vamos lá. Pode passar. Eu vou ser mais breve aqui para a gente poder tentar falar de tudo. Tem gente que acha que o CNPJ é o mais importante. Onde nasce a empresa? Primeiro teve um pensar, gerou um sentir, que gerou um compor, que gerou um resultado. A empresa é o resultado de um processo. Só que como a gente acha que é o CNPJ, a gente não dá importância ao CPF.
Para ter uma empresa sustentável, você precisa ter uma mentalidade sustentável. Primeira coisa que você precisa se ver, tira bonito lá. Tá vendo como é que eu tô chique? Você precisa se comportar como empresário. Qual é o negócio? O cara quer empreender vendendo bananas. E ele vai comprar o quê? Bananas. Aí ele pensa, vou comprar bananas. Então ele coloca o chinelo, né? Já meio surrado, uma bermuda. E ele vai comprar banana para vender. Porque na verdade ele está empreendendo, falta 5 minutos, você pensa nisso. Só que na verdade, o que acontece com ele? Ele não está com a mentalidade de que ele vai ter uma empresa onde ele vai fornecer bananas. Porque se a mentalidade mudar, vai mudar aquilo. Comportamento, presença de comando. Você vai fechar negócios pela sua presença de comando. Como você chega no ambiente, como você encara o ambiente. Passa aí para a gente tentar falar mais aqui um pouquinho. 3 tipos de foco. Multifoco é aquela pessoa que quer dividir. Quantos por cento a gente tem de energia? Fala comigo, 100%. Quanto eu preciso de energia para tocar o meu negócio? 100%. Vou botar 80%. Só que a pessoa quer ter 50 coisas e ela não tem um direcionamento de energia. Então você começa a centralizar a energia que é necessária, que consegue, é igual eu falando, precisa de um certo energia para empurrar o alto-falante. Não adianta eu querer tocar o meu negócio se eu não tenho energia o suficiente para fazer o negócio. Entende? Então você tem que dividir. Se tiver além da sua energia, você reduz e foca naquilo que você precisa. O multifoco faz você dividir a energia, porém você não chega porque não tem energia suficiente para tocar o que precisa. Ok? O foco único é aquela pessoa que foca numa única coisa e ela não sai daquilo. Então também não é o que a gente está procurando. O que a gente está procurando é o estado de flow. O que é o estado de flow? É quando eu entendo que eu tenho estações em que eu preciso trabalhar dentro delas com a energia que ela precisa. Então eu vou me colocar naquele negócio com toda a minha energia, com toda a minha alegria, com toda a minha força por um período. Porque o flow também não pode durar mais do que 3 meses. Entende? Porque senão você pira. O hiperfoco ele precisa ser direcionado para um tempo específico. Então quando você pega lá a tua loja e fala assim, não, eu vou agora, nesse período, me dedicar 100%, 80%, 70% nisso. E aí você vai dar toda a tua energia para aquele negócio. Aí ele exponencializa, ele cresce, porque você está destinando a ele a energia que ele precisa. Ok? Vamos lá. Como eu disse para vocês, essa aqui é a tônica do que você precisa aprender. Porque tudo nasce de um pensamento. O pensamento vai gerar sentimentos, vai gerar comportamentos e resultados. Aí eu pergunto para vocês, como saber se o pensamento, se o meu mapa mental, ele é o suficiente, ele é poderoso o suficiente para gerar o negócio que eu preciso? Eu pego o mensurador. Qual mensurador? Fala comigo, resultados. Quando eu olho para os meus resultados, eu vou entender por que estou me comportando dessa maneira. Vou entender o porquê que os meus sentimentos estão daquela maneira. E aí eu vou entender que eu preciso começar a trocar os pensamentos. O fluxo de energia muda quando eu começo a entender os meus resultados, faço uma avaliação e então eu começo a corrigir ali, ó, de baixo para cima. Ok? Para a gente finalizar, porque o nosso tempo já está esgotado, mas eu espero, sinceramente, pastor Sueli, que nós tenhamos mais encontros como este. Eu me coloco à disposição e eu vou dizer para você, eu me sinto maravilhado, porque a força do Brasil está aqui. A gente não está preocupado, a gente não quer, sabe, questão de Bolsa Família. A gente quer alavancar o país, fazer o país. A força que Deus nos deu, nós vamos movimentar essa nação. E a igreja vai puxar esse negócio. A igreja vai puxar esse negócio. Porque se nós prosperarmos, o Brasil prospera. Então, só para a gente finalizar. Ei, fala comigo assim. Eu tenho um grande potencial. De novo, eu tenho um grande potencial.
E quanto mais eu acredito no potencial, mais ações eu tenho. Quanto mais ações eu tenho, eu vou ter mais. E quanto mais resultados eu tenho, mais fortalece a minha. E isso vai se tornar o ciclo do sucesso. Eu quero pedir apenas aqui, pastor, uma liberdade para fazer a ferramenta que eu falei, a gente finaliza, beleza? Então eu quero um empreendedor aqui, só, que queira estar sentindo.